Samir adoece, e enquanto o menino luta para sobreviver, uma negociação sombria acontece longe de seus olhos. Zulma fecha um acordo silencioso com Sandra, selando uma aliança perigosa que pode mudar tudo. Candinho pressente que algo muito errado está acontecendo, e quando a verdade começa a vir à tona, ele se une a Simba numa corrida contra o tempo para resgatar o filho antes que seja tarde demais. Será que Candinho vai conseguir recuperar Samir? E o que Sandra pretende fazer com ele? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com Samir nas mãos de Sandra e Zulma. Triste, abatido e cada vez mais silencioso desde que foi adotado contra a própria vontade por Zulma, Samir inicia uma greve de fome no orfanato. O menino se recusa a comer, empurra os pratos que Zenaide leva até seu quarto e passa os dias deitado, encarando o teto com os olhos fundos. A cada hora que passa, o corpo fica mais fraco, a respiração mais curta e o semblante mais apagado. Zenaide tenta disfarçar o desespero, mas não consegue esconder o medo ao perceber que Samir mal consegue se sentar na cama. Simba observa tudo à distância. O menino sente o peso da culpa apertar o peito, lembra de tudo o que já fez de errado e dessa vez decide não fugir da responsabilidade. Convencido de que Samir corre perigo, ele toma uma decisão impulsiva e corre novamente até a casa de Candinho, disposto a contar toda a verdade, custe o que custar. Na mansão, Candinho tenta fingir normalidade. Ele ajeita o chapéu, anda de um lado para o outro e responde mecanicamente às tentativas de conversa de Dita, que percebe o marido inquieto demais para um fim de tarde comum. O silêncio pesa no ar, até que Quitéria surge apressada, interrompendo tudo. Candinho, tem uma visita te esperando na sala. O tom de Quitéria carrega estranheza. Candinho franze a testa, troca um olhar rápido com Dita e desce devagar a escada, como se já pressentisse que algo ruim está por vir. Ao chegar à sala, ele se depara com Simba, parado, chapéu nas mãos, olhar baixo, o corpo tenso demais para um menino da sua idade. Simba? Candinho estranha. Que aconteceu, fio? Dita observa de longe, desconfiada. Algo no jeito de Simba não bate. O silêncio se prolonga por segundos incômodos, até que Candinho insiste, já impaciente. Fala logo, menino. Desse jeito você vai acabar me matando do coração. Simba respira fundo, como se estivesse criando coragem. É sobre o Samir. Começa, com a voz embargada. Ele não tá comendo. Não come nada faz dias. Hoje ele acordou tão fraco que nem conseguiu ficar de pé. A frase cai como uma bomba. Candinho empalidece na hora, dá 2 passos para trás e se apoia na mesa, em choque. O quê? Ele reage, incrédulo. Isso não é possível. Uma criança não pode ficar sem comer desse jeito. Dita leva a mão ao peito, alarmada. Meu Deus do céu! Mas isso é sério mesmo, Simba? É, sim. Ele confirma, sem encarar ninguém. A Zenaide leva comida todo dia. Prato feito, quentinho, mas ele nem encosta, só vira o rosto. Candinho balança a cabeça, confuso, tentando entender. Mas, e a Zulma? Ela não vê isso? Não faz nada? Simba solta um riso nervoso, quase irônico, carregado de revolta. Ela acha que isso é manha. Disse que quando ele tiver fome de verdade, vai invadir a geladeira. Dita se indigna, mas isso é crueldade. Para ela, não é... Simba rebate amargo. Ela fala que criança aprende na marra. Candinho fecha os punhos, o olhar escurece. Eu não acredito que essa mulher está fazendo isso com o meu fio. Ele começa a andar pela sala, nervoso, gesticulando. Não, isso já passou de todos os limites. Eu vou lá agora. Vou tirar o Samir daquela casa, nem que seja à força. Antes que ele avance, Asdrubal surge e segura seu braço com firmeza.
Para, Candinho, não faz isso. Como não faço? Candinho explode. O menino tá definhando. Asdrubal mantém a calma, mas o tom é duro. O delegado foi claro. Se você aparecer lá agora, pode perder qualquer chance de recuperar o Samir legalmente. Candinho engole seco, dividido entre o desespero e a razão. Então quer dizer que eu tenho que ficar aqui, de braço cruzado, enquanto meu fio sofre na mão daquela mulher? Dita se aproxima, aflita, com os olhos marejados. Isso não tá certo, Asdrubal. Não tá mesmo. O professor suspira, consciente do dilema. Eu sei, mas a Zurma pode usar qualquer deslize contra vocês. Ela é dissimulada, sabe provocar. O silêncio volta a tomar conta da sala. Simba observa tudo, sentindo o peso do que trouxe. Candinho para, respira fundo e fixa o olhar no menino, avaliando-o com cuidado, como se medisse cada palavra que vai dizer. Simba, ele começa, sério. Eu vou te fazer uma pergunta e quero a verdade. O menino engole em seco. Você está disposto a enfrentar a Zurma de novo? Mesmo sabendo que ela pode virar tudo contra você? Simba hesita por um segundo, mas ergue o olhar, decidido. Se for para salvar o Samir, eu enfrento. Candinho cruza os braços, pensativo. Dita observa, apreensiva. Quitéria, à distância. Balança a cabeça, desconfiada. Depois de alguns segundos que parecem eternos, Candinho finalmente fala. Eu tive uma ideia. Mas para isso, você vai ter que ser muito corajoso. O clima pesa. Simba sente um arrepio percorrer o corpo, mas não recua. Eu já fui covarde demais nessa vida. Dessa vez, eu não vou fugir. Candinho encara o menino com um misto de esperança e medo, sem imaginar que essa decisão vai colocar todos eles no centro de uma guerra muito maior do que parecem enxergar. E naquele instante, o destino de Samir começa a mudar. O silêncio que se instala na sala da casa de Candinho não é confortável. Ele pesa. Parece esmagar cada um dos presentes. O ar fica denso depois da ideia lançada por Candinho e ninguém ousa falar por alguns segundos. Simba permanece de cabeça baixa, as mãos trêmulas, sentindo que todo o passado volta a julgá-lo, naquele instante. É Quitéria quem rompe o silêncio. A empregada, sempre fiel a Candinho, observa o menino com atenção excessiva, como se analisasse cada gesto em busca de sinais de falsidade. Ela pigarreia antes de falar, num misto de respeito e desconfiança. Espera. Começa ela, cruzando os braços. Eu sei que não devo me intrometer, mas alguém aqui precisa dizer o óbvio. Candinho fecha os olhos por um instante. Dita sente o corpo enrijecer. Simba já sabe o que vem. Esse menino já provou que sabe mentir, enganar e manipular quando quer. Quitéria continua, agora sem rodeios. Foi por causa dele que o senhor e o Policarpo acabaram atrás das grades. Isso ninguém pode fingir que esqueceu. O clima esquenta. A acusação ecoa forte na sala. Simba abaixa ainda mais a cabeça, o rosto tomado pela vergonha. Ele aperta os próprios dedos, tentando se controlar. Talvez a dona Quitéria esteja certa. Simba murmura, quase num sussurro. Eu não mereço confiança. Quitéria solta um suspiro curto, quase irônico. Não é questão de merecer, é questão de prudência. Ela rebate. Estamos falando da vida de uma criança. Dita se aproxima devagar, tocada pela fragilidade do menino. Mas todo mundo merece uma chance de fazer diferente. Ela tenta ponderar. Quitéria lança um olhar desconfiado. Chance todo mundo merece. O que eu questiono é se essa chance precisa custar tão caro. Candinho, que até então escutava em silêncio, se levanta com calma, mas com firmeza. O olhar dele não é de raiva, e sim de decisão. Quitéria, ele começa, num tom grave. Eu sei muito bem tudo o que o Simba fez. Eu senti na pele. Dormi em cela fria por causa disso. Ela engole seco, mas mantém a postura.
Então por que o senhor insiste em colocar tanta fé nele? Candinho caminha lentamente até Simbá. O menino não consegue encará-lo, porque eu também já fui desacreditado. Candinho responde. Já me chamaram de tolo, de ignorante, de incapaz. E se ninguém tivesse acreditado em mim, eu não estaria aqui hoje. Simbá levanta o rosto, os olhos marejados. Eu errei, ele admite. Mas eu aprendi. Aprendi do jeito mais difícil. Quitéria observa, ainda resistente. Palavras são fáceis. Candinho rebate na hora. E atitudes são mais difíceis ainda. É por isso que eu estou disposto a confiar. O silêncio volta a dominar o ambiente. Dessa vez, carregado de emoção. Simbá respira fundo e, criando coragem, dá um passo à frente. Ninguém nunca acreditou em mim como o senhor acredita, Candinho. Ele diz, com a voz embargada, nem quando eu dizia a verdade. Candinho o encara, comovido. Então não desperdice isso. Simbá endireita o corpo, agora mais firme. Pode deixar comigo. Eu vou salvar o Samir. Não para pagar dívida nenhuma, mas porque eu aprendi o valor da amizade. Dita não consegue conter as lágrimas. Candinho sente o peito apertar, mas logo o semblante dele muda. A emoção dá lugar à preocupação. Ele se afasta alguns passos, inquieto, e lança um olhar carregado para Asdrúbal. Candinho tenta se recompor, mas não consegue esconder o tremor nas mãos. Ele anda alguns passos pela sala. Para diante da janela, observa o nada lá fora e, de repente, se vira lentamente para Asdrúbal. O olhar é sério demais, pesado demais para ser ignorado. Mas não é só a Zulma que está me tirando o sono, não. Candinho diz com a voz mais baixa, quase contida. Tem coisa pior rondando tudo isso. Asdrúbal franze a testa na hora, sentindo o clima mudar. Candinho fala direito, não fica jogando palavra no ar desse jeito. Candinho respira fundo, como se estivesse escolhendo cada sílaba. Você acha mesmo que essa história toda acabou? O que você está querendo dizer? Asdrúbal pergunta, já tenso. Candinho se aproxima, diminui ainda mais a voz, como se tivesse medo até das paredes ouvirem. A Sandra está viva. O impacto é imediato. Asdrúbal arregala os olhos, dá um passo para trás e solta uma risada nervosa, incrédula. Não, isso é impossível. Ele reage. Teve funeral, caixão aberto, enterro. Eu estava lá. Candinho balança a cabeça negativamente, com um amargor visível. Eu também vi, e era tudo mentira, tudo teatro. Candinho, você está dizendo uma coisa muito grave. Asdrúbal insiste, essa mulher morreu oficialmente. Morreu no papel. Candinho rebate, firme. Na vida real, ela está mais viva do que nunca. Dita se aproxima, sentindo o chão fugir dos pés. Você tem certeza do que está falando? Candinho engole seco. Eu tenho. Porque eu vi a Sandra com esses olhos aqui. E não foi de longe, não. Ela chegou perto por demais. Asdrúbal fica visivelmente abalado. Mas por que ela apareceria agora, depois de tanto tempo? Candinho aperta os punhos, a raiva misturada ao medo. Porque eu sobrevivi. Porque o Samir existe. Porque essa mulher nunca aceita perder. Ele faz uma pausa. A voz embarga por um segundo. Mas ele continua. Ela já tentou o pior contra mim. Tentou me tirar do caminho de vez. O silêncio toma conta da sala. Quitéria leva a mão ao peito, sentindo um arrepio. Asdrúbal passa a mão pelos cabelos, inquieto. Se a Sandra está viva, isso muda tudo, tudo mesmo. Essa mulher não age por impulso. Ela planeja, espera, ataca quando a vítima está mais vulnerável. Candinho encara o amigo, os olhos marejados, mas firmes. E eu tô vulnerável como nunca estive. Ele confessa. Meu fio tá longe, doente, fraco, cercado por gente que não presta. Ele respira fundo, tentando manter a lucidez.
É por isso que eu não posso errar. Um passo em falso. E a Sandra usa isso para acabar comigo de vez. Asdrúbal concorda lentamente. Então, não é só uma briga de guarda. É uma guerra silenciosa. Candinho assente. E numa guerra dessas, quem perde primeiro é quem subestima o inimigo. O clima fica ainda mais pesado. A certeza é uma só. O perigo agora tem nome, rosto, e está mais perto do que nunca. Enquanto a mansão de Candinho vive um estado de alerta silencioso, o orfanato segue envolto numa calmaria enganosa. A fachada simples esconde o que está prestes a se tornar o centro de uma guerra. Sandra surge disfarçada de baronesa, postura altiva, roupas elegantes demais para o lugar. Um sorriso treinado no rosto e um olhar que vasculha cada canto como quem calcula riscos e rotas de fuga. Zuma a observa de longe, desconfiada, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Ela reconhece aquele tipo de presença, gente que chega trazendo desgraça. Sem perder tempo, Zuma chama Zenaide num canto, o tom seco e impaciente. Leva as crianças para passear, todas, agora. Zenaide estranha, olha em volta, percebe o Samir deitado, abatido, respirando com dificuldade. A mulher hesita, inquieta. Mas o Samir não está bem, dona Zuma. Ele nem conseguiu levantar hoje. Zuma revira os olhos, visivelmente irritada, deixando escapar o lado mais cruel da sua personalidade. Se ele não levanta da cama, não vai atrapalhar em nada. Vai logo, Zenaide, que eu já tô sem paciência. Zenaide engole seco, desconfiada, mas obedece. As crianças saem em fila, algumas olhando para trás, sentindo que algo errado fica para trás com aquele silêncio pesado. A porta se fecha. O orfanato, antes cheio de vozes, mergulha num vazio inquietante. Zuma se vira lentamente para a baronesa. O disfarce não engana. Ela se aproxima, braços cruzados, olhar afiado como lâmina. Pode tirar a máscara, Sandra. O que você quer aqui? Sandra esboça um sorriso frio, satisfeito por ter sido reconhecida. Ela caminha pelo espaço com passos calculados, como se fosse dona do lugar. Fico feliz em ver que ainda não perdeu o faro, Zuma. Eu soube que você está com o filho do Candinho. Vim buscá-lo. A resposta de Zuma vem acompanhada de uma gargalhada alta, quase histérica, ecoando pelos corredores. Você só pode ter enlouquecido. O que você comeu para achar que eu entregaria o Samir assim, de bandeja? E se quer saber, ele é meu filho agora, não seu. Sandra para de andar. O sorriso desaparece. Ela se aproxima lentamente, reduzindo a distância entre as duas, o olhar carregado de ameaça. O Candinho já sabe que eu estou viva. E quando um homem como ele descobre uma coisa dessas, alguém sempre paga o preço. Eu preciso de algo para me proteger. Zuma estreita os olhos, desconfiada, mas tenta manter o controle. E o que eu tenho a ver com isso? Seu problema é com ele. Sempre foi. Sandra inclina levemente a cabeça, observando Zuma como quem avalia uma mercadoria. Você fica com o menino, eu fico exposta. Não funciona assim. Antes que Zuma responda, Sandra corta o ar com a proposta, direta, venenosa. 1 milhão. É isso que você vai ganhar. 1 milhão para me entregar o Samir. E me diga, vale mesmo a pena ficar com uma criança doente que mal levanta da cama e perder esse dinheiro? A palavra 1 milhão não ecoa apenas no ambiente. Ela reverbera dentro de Zuma. O sorriso debochado que a vilã sustentava até então vacila por um segundo quase imperceptível. Sandra percebe. Ela sempre percebe. O silêncio que se instala é longo demais para ser ignorado, pesado demais para ser casual. Zuma desvia o olhar, caminha até a janela, tentando disfarçar o impacto. Cruza os braços com força, como se estivesse se protegendo da própria tentação. Você acha mesmo que dinheiro compra tudo? Ela provoca, sem virar o rosto, a voz endurecida, mas trêmula no fundo.
Sandra se aproxima devagar, cada passo calculado, como quem encurrala a presa sem pressa. Ela fala baixo, quase doce, justamente para ferir mais fundo. Não tudo, mas compra silêncio, lealdade e escolhas difíceis. Zuma engole seco. O nome Samir não é dito, mas paira entre as duas como um fantasma. Sandra continua, percebendo a rachadura se abrir. Pense bem. 1 milhão muda uma vida. Fecha feridas. Você pode sair daqui, Zuma. Recomeçar longe desse lugar caindo aos pedaços, longe de criança doente, longe de Candinho. Zuma se vira de repente, os olhos faiscando de raiva, tentando retomar o controle. Não ouse falar como se me conhecesse. Esse menino é meu agora. Sandra não se intimida. Pelo contrário, sorri com desdém. É mesmo? Então por que suas mãos estão tremendo? Zuma percebe o próprio corpo traindo sua pose. Fecha as mãos com força, as unhas cravando na palma. O silêncio volta a se impor. Ao fundo, o som distante de uma porta rangendo parece um aviso. Sandra decide apertar ainda mais. 1 milhão hoje, ou miséria e medo amanhã, porque o Candinho não vai parar. E quando ele chegar aqui, você vai perder tudo. O dinheiro e o menino. Zuma respira fundo. Anda em círculos. A ambição briga com o pavor. Ela tenta se agarrar à última réstia de orgulho. Você está me ameaçando dentro da minha própria casa. Sandra inclina a cabeça, dissimulada. Não. Estou te oferecendo uma saída. A ameaça é o que vem depois, se você disser não. A palavra depois cai como uma sentença. Zuma para. Fecha os olhos por um instante longo demais. Quando abre, há algo diferente ali. Cálculo. Sobrevivência. Ela se aproxima de Sandra, ficando frente a frente, quase nariz com nariz. E se eu aceitar? Como eu sei que você não vai me trair depois? Sandra sorri, fria, satisfeita por finalmente ter quebrado a resistência. Porque você vai ser a única que sabe onde ele esteve antes de desaparecer. E segredos assim valem mais que dinheiro. Zuma sente o golpe final. O olhar se perde no vazio. A batalha está perdida antes mesmo da rendição ser dita. Sandra se afasta, certa da vitória, já se virando para sair, quando Zuma explode, a voz carregada de derrota e urgência. Espera! Sandra para, lentamente, saboreando o momento. Tá bom, 1 milhão. O Samir é seu, mas não hoje, amanhã. Eu preciso preparar o menino. Sandra se vira com um sorriso triunfante, venenoso. Amanhã, então. E não ouse tentar nada. Você sabe do que eu sou capaz. Escondido atrás da parede descascada do corredor do orfanato, Simba sente o corpo inteiro gelar. Cada palavra que escuta parece atravessar sua pele como uma lâmina. O menino mal consegue respirar ao ouvir o nome de Samir sendo tratado como mercadoria, negociado como se fosse um objeto qualquer. O acordo entre Sandra e Zuma ecoa na sua cabeça como um pesadelo do qual ele não consegue acordar. Quando Zuma aceita o acordo, Simba arregala os olhos, o coração dispara e o medo vence qualquer tentativa de prudência. Ele se afasta devagar, mas o pânico fala mais alto. O menino vira as costas e sai correndo sem olhar para trás, tropeçando no próprio desespero, com a certeza de que cada segundo perdido pode custar a vida de Samir. Não muito tempo depois, o portão da casa de Candinho se abre com força. Simba surge no quintal completamente transtornado, o rosto pálido, os olhos marejados e a respiração descompassada. Zenaide está ali com as crianças, tentando distraí-las, mas o clima é de inquietação. Todas percebem na mesma hora que algo grave aconteceu. Candinho se aproxima rapidamente, o coração apertado, segurando o menino pelos ombros com cuidado, mas urgência. Ainda bem que você chegou, meu filho, ele diz. Aflito,
Tá todo mundo aqui sem sossego. Você descobriu alguma coisa? Simba tenta falar, mas a voz não sai. Ele engole seco, passa a mão no rosto, os olhos perdidos, como quem revive cada palavra que ouviu escondido. Dita se aproxima, sentindo o pior. Fala, Simba, pelo amor. O menino finalmente cria coragem. A voz sai fraca, mas firme o suficiente para gelar a espinha de todos. Eu descobri, ele começa. Eu descobri que aquela baronesa não é baronesa coisa nenhuma. O silêncio se instala imediatamente. Ela é a Sandra, Simba conclui, com os olhos cheios de lágrimas, e ela vai pagar a Zuma para levar o Samir. O impacto é devastador. Candinho empalidece na hora, dá um passo para trás e precisa se apoiar numa cadeira. O nome de Sandra parece arrancar o ar da sala. Eu sabia, ele murmura, a voz falhando. Eu sabia que aquela infeliz estava viva. Sabia que ela não ia deixar meu filho em paz. As crianças se entreolham, assustadas, sem entender tudo, mas sentindo que algo muito errado está acontecendo. Zenaide leva a mão ao peito, horrorizada. Minha nossa, então é isso, ela sussurra. Ela endoidou de vez. Dita se aproxima de Candinho, tomada pela culpa. Não pode ser, ela diz, aflita. Eu devia ter acreditado em você desde o começo, de que a Sandra estava viva. Agora não tem mais tempo para dúvida. A gente precisa ir atrás dos delegados agora. Candinho concorda com a cabeça, ainda em choque. Agora mesmo, antes que seja tarde demais. Mas Asdrubal, que observa tudo com o semblante carregado, intervém com cautela, levantando a mão. Calma, vamos pensar direito. Ele diz, sério, a situação não é simples assim. Candinho se vira para ele, irritado. Como não é simples? Querem roubar meu fio. Eu sei, Asdrubal responde. Mas nós não estamos em bons lençóis com o delegado. Se chegarmos lá dizendo que a Sandra está viva, disfarçada de baronesa, comprando criança, ele pode achar que é delírio nosso. Dita franze a testa, desconfiada. Você acha que eles vão dizer que a gente está inventando tudo isso? É exatamente isso que eles podem dizer. Asdrubal responde, que estamos criando um absurdo para tentar reverter a adoção do Samir. O desespero toma conta do ambiente. Candinho passa a mão pelo chapéu, andando de um lado para o outro. Então quer dizer que a gente vai ficar parado enquanto fazem isso com o meu fio? É nesse momento que Zenaide, que até então escutava em silêncio, toma coragem. O olhar dela muda. Não há mais lealdade cega, apenas indignação. Olha, ela começa, firme. Eu nunca pensei que ia dizer isso. Nunca mesmo. Mas a Zuma passou de todos os limites. Todos se voltam para ela. Aquele menino está doente, fraco, mal consegue levantar da cama, e ela só pensa em dinheiro. Zenaide continua. Então eu acho que eu tive uma ideia. Candinho se aproxima imediatamente. Fala, Zenaide. Por favor, fale logo. Ela respira fundo, medindo as palavras. Se a Sandra voltar amanhã, como disse, talvez a gente consiga fazer ela se comprometer, fazer ela falar demais, ou até pegar a Zuma no pulo. Dita hesita. Isso é perigoso demais. Mais perigoso é deixar o Samir lá. Zenaide rebate, com firmeza. Candinho aperta os punhos, decidido. Eu enfrento o que for preciso. Eu não vou perder meu fio. Enquanto o grupo tenta montar um plano às pressas, sem perceber, o perigo cresce na sombra. Do outro lado da cidade, Zuma também se prepara. Fria, calculista e sempre um passo à frente, ela ainda guarda uma carta na manga. E quando essa carta for jogada, ninguém estará preparado para as consequências. O dia amanhece pesado no orfanato. O céu nublado parece antecipar que algo está prestes a sair do controle. Zuma anda de um lado para o outro pela casa, inquieta, o olhar duro, impaciente. Ela observa o relógio diversas vezes, como quem espera algo ou alguém chegar. Sem rodeios,
Ela se vira para Zenaide e dispara, seca. Não quero criança nenhuma aqui hoje. Tire todas, agora. Zenaide estranha a ordem. A repetição daquele comando acende um alerta silencioso. Ainda assim, ela disfarça, baixa a cabeça e responde com falsa obediência. Sim, senhora. Antes de chamar as crianças, Zenaide sobe até o quarto de Samir. Ao abrir a porta, o choque é imediato. O menino está ainda mais fraco que no dia anterior. O rosto abatido, os lábios ressecados, o olhar perdido no teto. Ela se aproxima devagar, o coração apertado. Minha nossa! Ela sussurra, ajoelhando-se ao lado da cama. Samir mal consegue virar o rosto para encará-la. Eu tô tentando, ele murmura. Mas eu não consigo comer. Zenaide segura a mão dele com firmeza, olhando em volta para se certificar de que ninguém está ouvindo. Então se inclina e cochicha algo em seu ouvido. As palavras são rápidas, mas carregadas de esperança. Os olhos de Samir se arregalam imediatamente. Isso é verdade mesmo? Ele pergunta, com um fio de voz, misto de medo e surpresa. Zenaide assente, com convicção. É verdade. E escuta bem, ela reforça, apertando a mão dele. Você não está sozinho. Ninguém aqui vai te abandonar. O menino engole seco. Pela primeira vez em dias, há um brilho fraco, mas real, em seus olhos. Pouco depois, Zenaide reúne todas as crianças no quintal. O clima é estranho. Zulma observa da varanda, desconfiada, tentando ler cada gesto da funcionária. Zenaide mantém o rosto neutro, mas por dentro o coração dispara. Vamos dar uma volta, crianças, ela diz, forçando naturalidade. Um passeio diferente hoje. As crianças se entreolham. Simba entende imediatamente que aquilo não é apenas um passeio. Ele troca um olhar cúmplice com alguns dos menores e segue em frente, determinado. Minutos depois, a cidade é surpreendida por uma cena incomum. As portas da prefeitura se abrem bruscamente quando um grupo enorme de crianças invade o saguão, falando todas ao mesmo tempo. O barulho ecoa pelos corredores, causando espanto nos funcionários. Ei! Ei! O que é isso? Grita um dos seguranças tentando conter a multidão. Mas é inútil. As crianças passam por eles como um enxame decidido. Simba segue à frente, sério, sem hesitar. Os seguranças se entreolham, sem saber como agir diante daquela situação inusitada. Chamem o prefeito! Alguém grita. A confusão cresce. Funcionários se levantam, portas se abrem, olhares curiosos surgem. Em poucos minutos, o próprio prefeito aparece, tentando entender o caos. Mas o que está acontecendo aqui? Ele pergunta, levantando a voz. Simba dá um passo à frente, encarando o homem sem medo. A gente quer conversar com você, ele diz. Firme. E a gente não vai sair daqui sem conseguir. O prefeito observa aquelas crianças com mais atenção. Não há brincadeira nos rostos, nem travessura. O que ele vê é urgência, medo e coragem. Isso não é comum, ele comenta, mais calmo. Vocês sabem que isso aqui não é lugar de criança. Simba cruza os braços, decidido. Quando ninguém escuta a gente vem onde dá para ser ouvido. O prefeito fica em silêncio por alguns segundos, claramente impactado. Ele suspira, faz um gesto para os seguranças recuarem. Está bem, ele decide. Vamos conversar, mas com calma, um de cada vez. As crianças trocam olhares vitoriosos. Elas sabem que deram o primeiro passo. O que nenhuma delas imagina é que, enquanto isso, Zulma sente o chão fugir sob seus pés. Porque quando crianças resolvem falar, verdades perigosas vêm à tona, e nem todo adulto está pronto para lidar com elas. O fim da tarde cai pesado sobre o orfanato. A casa está silenciosa demais, vazia demais. Não há risadas de crianças, não há passos correndo pelos corredores. Apenas o som distante do vento batendo nas janelas
e o tic-tac impaciente do relógio na parede. Zuma anda de um lado para o outro, inquieta, como uma fera enjaulada esperando o momento certo de atacar ou de ser atacada. O barulho de um carro estacionando a faz parar abruptamente. Ela se aproxima da janela, espreita discretamente e vê Sandra descendo do veículo, elegante, óculos escuros, segurando uma mala firme, pesada, que parece carregar mais do que dinheiro. Carrega decisões irreversíveis. Pouco depois, a campainha toca. Zuma respira fundo, recompõe o rosto, veste sua máscara mais cínica e abre a porta. Sandra entra sem pedir licença, analisando o ambiente com desprezo velado. Que lugar deprimente, ela comenta, olhando em volta. Combina com você. Zuma força um sorriso ácido. Você não veio aqui para fazer visita guiada. Veio buscar o que acha que é seu. Sandra pousa a mala sobre a mesa com cuidado exagerado, como quem faz questão de marcar território. Vim buscar o que sempre foi meu e pagar pelo tempo que você cuidou dele. Antes que Zuma responda, um barulho seco ecoa vindo dos fundos da casa. Algo cai. Um rangido estranho atravessa o silêncio. Sandra se sobressalta, o corpo inteiro ficando em alerta. O que foi isso? Ela pergunta, desconfiada, os olhos percorrendo o corredor. Zuma nem se move, dá de ombros, indiferente. Deve ser um gato. Tem um pulguento que vive invadindo aqui, ela ironiza. Ou então é o Pestinha fingindo que tá doente para chamar atenção. Sandra estreita os olhos, incomodada com o desprezo explícito. Engraçado você falar assim, ela provoca. Você vive dizendo que criou o Samir como um filho, que cuidou dele desde pequeno. Mas agora deixa o menino definhar na cama, passando fome? Zuma se vira bruscamente, irritada, sentindo-se questionada. Ele não tá passando fome coisa nenhuma, rebate. Eu vi com esses olhos a Zenaide levando comida para ele. Se ele não come, o problema é dele. Sandra revira os olhos, impaciente, claramente cansada do teatro. Chega, eu não vim aqui discutir métodos educativos, ela diz. Seca, vamos acabar logo com isso. Ela abre a mala com firmeza. O som metálico do fecho ecoa pelo cômodo. Dentro, maços e mais maços de dinheiro perfeitamente organizados. O olhar de Zuma muda instantaneamente. A ambição brilha, incontrolável. Zuma se aproxima lentamente, tentando parecer indiferente, mas incapaz de esconder o impacto. Tem 1 milhão aí mesmo? Ela pergunta, com a voz mais baixa, quase reverente. Sandra cruza os braços, confiante. Cada centavo, como combinado. Ela faz uma pausa venenosa e completa. Muito obrigada por cuidar do menino desde que o Ernesto o tirou de Candinho, mas agora ele é meu. Zuma começa a contar o dinheiro com avidez, os dedos trêmulos. Um sorriso torto surge em seu rosto, misto de satisfação e culpa abafada. Enquanto confere as notas, ela fala sem encarar Sandra. Tá, murmura. Mas escuta bem, não ouse contar para ninguém que o menino é filho do Candinho. O delegado e a juíza acreditam que eu sou a mãe dele. Isso não pode mudar. Sandra se inclina levemente para frente, irônica. Fique tranquila. Segredos são a base da minha sobrevivência. Zuma para de contar o dinheiro. Finalmente encara Sandra, séria, ameaçadora. E outra coisa, ela avisa. Se você fizer qualquer mal ao menino, qualquer coisa, vai ter que se ver comigo. Sandra solta uma risada curta, fria. Olha só, ela debocha. Até parece que você se importa. O silêncio que se segue é pesado. Duas vilãs frente a frente, medindo forças, conscientes de que aquele acordo não apaga desconfianças, apenas adia o confronto final. Ao fundo, outro barulho, mais forte. Um passo, um rangido. Sandra franze a testa novamente. Esse gato anda fazendo muito barulho. Zuma engole seco,
Disfarça. Deve ser imaginação sua. Mas no fundo as duas sabem. Quando o dinheiro troca de mãos, algo sempre sai do controle. Sandra ajeita o casaco com um gesto seguro, já certa de que tudo está sob controle. Ela dá 2 passos em direção ao corredor que leva ao quarto de Samir. O olhar frio, decidido, como quem vai buscar um objeto, não uma criança. Zulma observa de longe, inquieta, com o dinheiro ainda espalhado sobre a mesa, sentindo um incômodo que não sabe explicar. Quando Sandra estende a mão para girar a maçaneta, a porta se abre de repente. Os olhos dela se arregalam, o sangue some do rosto, o corpo inteiro trava. Diante dela está o prefeito da cidade, sério, acompanhado por assessores e policiais à paisana. O silêncio que se instala é ensurdecedor. O prefeito não grita, não precisa. Sua voz sai baixa, firme, carregada de indignação. Então quer dizer que você é Sandra Sampaio, ele diz pausadamente. E me enganou esse tempo todo, fingindo ser uma baronesa respeitável? Sandra tenta reagir, força um sorriso nervoso, claramente sem chão. Prefeito, isso é um mal-entendido. Eu posso explicar. Ele a interrompe com um gesto seco da mão. Não, você já explicou demais. O olhar do prefeito, então, se volta para Zulma, que dá um passo para trás instintivamente. E você, Zulma? Ele continua, decepcionado. Eu nem sei por onde começar. Um orfanato usado como palco de mentiras, compra de criança, vocês ultrapassaram todos os limites. Zulma tenta se impor, mas a voz falha. Isso é um absurdo. Eu sou a mãe desse menino. O prefeito a encara, implacável. Mãe de verdade não faz isso. Ele respira fundo e decreta. Vocês duas estão presas. Agora. O mundo parece desabar. Sandra leva a mão à testa, desnorteada. Zulma se agarra à mesa, como se pudesse impedir a própria queda. Minutos depois, as duas são escoltadas para fora do orfanato. Ao cruzarem o portão, se deparam com vários carros de polícia, sirenes ligadas, agentes por todos os lados. A dimensão da tragédia finalmente se impõe. Zulma entra em desespero. Não, isso não pode estar acontecendo. É então que Candinho surge. O semblante dele não é de alívio, é de revolta contida, de dor acumulada. Ele caminha até Zulma com passos firmes, o olhar duro. Acabou, Zulma. Ele diz, sem elevar a voz. Essa sua obsessão doentia acabou te levando direto para a cadeia. Zulma o encara, os olhos marejados, mas ainda tentando manipular. Tudo isso poderia ter sido diferente, ela diz, a voz embargada. Se você tivesse ficado comigo, nós dois juntos, cuidando do orfanato, do Samir, vivendo uma vida linda. Candinho balança a cabeça, incrédulo, ferido e indignado. Eu tenho amor verdadeiro pelas crianças. Ele responde. Mas você nunca teve amor por ninguém, só por você mesma. Ele se aproxima um pouco mais, firme. Você não tinha o direito de tentar me separar do que eu tenho de mais precioso, do meu filho. Zulma tenta reagir, mas Candinho não para. E quer saber de uma coisa? Ele continua, sem piedade. Você não chega aos pés da Dita. Ela é uma mulher íntegra, generosa, de verdade. E eu sou muito feliz por ter ela como minha esposa. Zulma perde completamente o controle. Cala a boca! Cala a boca! Ela grita, histérica. Você me deve tudo. Sandra, algemada ao lado, observa a cena com desprezo crescente. De repente, explode. Eu devia ter desconfiado. Ela cospe as palavras. Me aliar a você foi o maior erro da minha vida. Você é burra, faz tudo errado. Zulma se vira contra ela, furiosa. Burra é você, que achou que podia mandar em mim. As duas começam a trocar acusações, gritos, xingamentos, revelando rancores antigos e alianças frágeis.
Candinho observa por um instante e então encara Sandra. E você não fica atrás, não, ele diz, com desprezo. Depois de tudo que fez, vai para a cadeia juntinho com ela. Ele solta um riso irônico. Pelo menos vocês vão ter companhia na prisão. Sandra e Zulma berram juntas, transtornadas. Seu caipira atrevido! Você vai pagar por isso. Mas Candinho já não escuta. Ele se vira e corre de volta para dentro do orfanato. O coração dispara quando entra no quarto de Samir. Ao ver o filho, frágil, mas vivo, ele se ajoelha ao lado da cama, emocionado, segurando o rosto do menino com cuidado. Meu filho, ele sussurra, com a voz quebrada. O papai chegou. Samir sorri, fraco, mas seguro. Do lado de fora, Zulma e Sandra continuam brigando, sendo separadas pelos policiais, gritando uma com a outra, símbolos de uma aliança que nasceu podre e terminou em ruína. Dentro do quarto, pai e filho se abraçam. E agora, finalmente, nada vai separá-los. Lourival anda de um lado para o outro, segura papéis com números de vendas, balança a cabeça incrédulo, como se ainda estivesse tentando confirmar que tudo aquilo é real. Seus olhos brilham. Ele parece levitar. Nós conseguimos mesmo, Dita, diz ele, abrindo um sorriso largo, exagerado, daqueles que não cabem no rosto. Você tem noção do que isso significa? Doris River é um verdadeiro fenômeno, um sucesso estrondoso de vendas. Ele se aproxima dela com euforia, quase esperando que Dita comemore no mesmo tom. Mas a caipira permanece parada, observando o próprio reflexo no vidro da cabine de gravação. O sorriso dela existe, mas é contido, torto, carregado de um desconforto que Lourival percebe, ainda que finja não ver. Eu não sou um sucesso de vendas, né? Responde Dita, em tom baixo, quase tímido. Quem é sucesso é a Doris River, que é outra pessoa. O sorriso de Lourival vacila por um segundo. Ele franze a testa, como quem escuta algo que não queria ouvir, mas rapidamente recompõe a expressão. Com um riso dissimulado, ele se aproxima mais dela. Lá vem você de novo com essa história, diz, tentando soar paciente. Dita, esse papo não leva a lugar nenhum. Doris River é você, é a sua voz. O público não quer saber do resto. Dita cruza os braços desconfiada. O olhar dela se desvia dele, carregado de um incômodo que cresce por dentro. Mas não é meu nome que está ali na capa do disco, né, Lourival? Rebate, sem agressividade, mas com firmeza. Não é minha cara que o povo conhece. Lourival solta uma risada curta, meio nervosa, como quem tenta minimizar o peso da conversa. Isso é só um detalhe técnico, um nome artístico. Todo mundo usa. O importante é o sucesso. Ele gesticula animado, apontando para os equipamentos. Olha em volta. Esse estúdio inteiro existe por causa disso. Por causa da Doris River. Esse é um momento de comemorar, de olhar para frente, não de ficar remoendo o problema. Dita suspira fundo. Por alguns segundos parece que vai insistir no assunto. O silêncio se estica entre os dois. Lourival observa cada reação dela, atento, desconfiado, como se temesse que aquela inquietação pudesse crescer demais. Você tem razão, diz ela finalmente, com um sorriso forçado. Eu vou tentar pensar mais positivo. Não vou ficar implicando com isso agora. O alívio no rosto de Lourival é imediato. Ele se anima de novo, satisfeito por sentir que recuperou o controle da situação. Assim que eu gosto de ver, responde, batendo palmas uma na outra. Esse é o espírito certo. Já começa inclusive a pensar nas músicas do próximo disco da Doris River. Não vamos perder tempo. O público quer mais. E rápido. Ele pega a carteira, se encaminha para a porta e ainda reforça, num tom que mistura carinho e cobrança. Vou resolver umas questões agora, coisa rápida. Quando eu voltar, a gente conversa sobre os próximos passos. Dita assente com a cabeça, mantendo um sorriso dócil. Lourival sai satisfeito, sem perceber que assim que pisa fora do estúdio, a expressão dela muda completamente. O sorriso desaparece.
O olhar fica sério, decidido. Ela espera alguns segundos, caminha devagar até a porta, encosta o ouvido, certifica-se de que Lourival realmente foi embora. Então, segue pelo corredor vazio, olha para os lados e chama em tom baixo, quase um sussurro conspiratório. Tá livre, Thales. Pode vir agora. Dita permanece parada, com o coração acelerado, enquanto aguarda. O silêncio do corredor contrasta com a decisão que começa a ganhar forma. Ela respira fundo, encara novamente a cabine de gravação e murmura para si mesma, cheia de determinação: chega de esconder quem eu sou. A porta ao fundo começa a se abrir lentamente. A porta do estúdio se abre lentamente, quase rangendo. Thales entra com passos cautelosos, olhando para os lados, como se temesse ser surpreendido a qualquer instante. Ele fecha a porta atrás de si com cuidado exagerado e respira fundo antes de falar. O nervosismo é visível em seu rosto. "Cê tem mesmo certeza disso, Dita?" pergunta, baixando a voz. "Se o Lourival pega a gente no flagra." Dita cruza o estúdio em passos firmes. O olhar dela não vacila. Não há mais espaço para dúvida. "Tenho sim", responde, seca, sem rodeios. "Eu já cansei de fingir ser quem eu não sou. Cansei de cantar com nome emprestado." Thales observa Dita em silêncio por alguns segundos. Ele a conhece há tempo suficiente para perceber quando aquela decisão não tem volta. Ainda assim, tenta provocar num tom meio irônico, meio preocupado. "Então quer dizer que a Doris River vai dar lugar para Dita Ribeiro?" Ela esboça um sorriso curto, carregado de ironia. "Ela nunca existiu de verdade. Quem sempre esteve aqui fui eu." O funcionário da rádio balança a cabeça, rendido. Um sorriso discreto surge em seu rosto, misto de admiração e receio. "Você é mais corajosa do que parece, viu?" Ele caminha até a mesa de controle, ajusta alguns botões, observa o microfone através do vidro. "Só espero que a coragem não vire problema." Dita ignora o comentário. Ela se aproxima do microfone com cuidado quase cerimonial. Passa a mão pelo suporte, fecha os olhos por um instante, respira fundo. Quando abre os olhos, a expressão é de quem tomou uma decisão definitiva. "Essa música vai ser em português, do jeito que eu sinto, do jeito que eu sou." Thales ajeita os fones. "Quando você quiser." A gravação começa. Dita solta a voz forte, limpa, carregada de emoção. A música ecoa pelo estúdio com uma verdade crua, diferente de tudo que ela já gravou como Doris River. Thales observa impressionado. Esquece por alguns segundos do risco que estão correndo, mas o momento é interrompido abruptamente. A porta do estúdio se abre com força. Lourival surge no batente segurando a carteira, o semblante fechado, os olhos atentos demais. "Eu só voltei para buscar a carteira que esqueci aqui", diz, olhando diretamente para Dita e depois para Thales. "Mas agora fiquei curioso. Posso saber o que está acontecendo?" O clima muda instantaneamente. Thales congela na cadeira. Dita interrompe o canto, mas não perde a compostura. Por dentro, o coração dispara. Por fora, ela força a tranquilidade. Ela pensa por alguns segundos, mede cada palavra e responde com um sorriso dissimulado. "Nada demais não, Lourival", diz com naturalidade ensaiada. "Só estava ensaiando um pouco." Aquecendo a voz, Lourival cruza os braços. O olhar dele percorre os equipamentos, os fones, o microfone ainda ligado. Ele não parece totalmente convencido. "Ensaio?" repete, desconfiado. "Engraçado, porque parecia gravação." Dita dá de ombros, fingindo leveza. "Você sabe como é cantor, né? Às vezes precisa testar, experimentar." O empresário se aproxima mais. Fala em tom baixo, quase ameaçador. "Dita, eu espero mesmo que você esteja falando a verdade." Alerta. "Porque você sabe muito bem o que pode acontecer se resolver lançar música fora do nome de Doris River. A sua imagem como Dita Ribeiro ainda não está nada limpa." Ela sustenta o olhar dele, firme.
Eu sei disso, Lourival. Sei muito bem. Dita se aproxima um pouco mais, quase em tom de promessa. Pode confiar em mim. Eu sempre vou fazer a coisa certa, pro bem da minha carreira. Há algo no jeito como ela diz isso que deixa Lourival ainda mais desconfiado. Mesmo assim, ele suspira, pega a carteira e decide não insistir. Faz bem, faz muito bem mesmo, responde, ainda cauteloso. Ele se vira e sai. A porta se fecha. O silêncio volta a tomar conta do estúdio. Por alguns segundos, ninguém se move. Então Dita olha para Thales. O semblante sério se transforma em um sorriso cheio de determinação. Agora sim, diz, firme. Bora. Aperta os botões de gravar de novo. Thales hesita. Você tem certeza? Ela se aproxima do microfone outra vez. Eu disse que ia fazer a coisa certa, afirma. E o melhor para minha carreira é parar de mentir. Esse disco vai ser da Dita Ribeiro, ou da Doris River, se quiser chamar assim, mas com a minha verdade. Thales respira fundo, encara o painel e aperta o botão de gravação. A luz vermelha se acende novamente. Dita fecha os olhos e canta, desta vez sem medo, sem disfarce. A música ecoa como um anúncio silencioso de que algo grande está prestes a acontecer. Algumas semanas se passam. O disco de Doris River continua no topo das paradas, tocando em todas as rádios, estampando vitrines e sendo comentado como o maior fenômeno musical do momento. Lourival vive dias de glória, distribuindo sorrisos, entrevistas e promessas de novos projetos. Mas naquela manhã, o clima em seu escritório muda drasticamente. O empresário está ao telefone, andando de um lado para o outro, a testa franzida, a voz subindo de tom a cada palavra que escuta. Ele gesticula nervoso, como se o interlocutor pudesse vê-lo do outro lado da linha. Como assim? Questiona, indignado. Você está me dizendo que um disco recém-lançado superou as vendas de Doris River em menos de um mês? Isso é impossível! Doris River acabou de quebrar recordes. Ele para no meio da sala, fecha os olhos por um segundo, tentando manter a calma. Não. Doris River foi um sucesso absoluto. Isso aí deve ser erro de contagem. Confere isso direito. Nesse momento, Dita entra no escritório sem fazer barulho. Ela observa a cena em silêncio, encostada na porta, com uma expressão tranquila demais para quem acabou de ouvir aquela conversa. Lourival percebe a presença dela e, ainda ao telefone, aponta para a cantora. A Dita está aqui comigo. Ela também está ouvindo isso, diz, irônico. Parece que fomos superados, acredita? Ele tapa o telefone com a mão e encara a Dita, esperando uma reação aflita, indignada, qualquer coisa. Mas a caipira apenas cruza os braços e mantém um meio sorriso nos lábios. Pergunta para essa pessoa aí quem foi que superou a Doris River, sugere. Calma demais. O tom despreocupado dela chama a atenção de Lourival. Ele estreita os olhos, desconfiado, e volta ao telefone. Então, quem foi mesmo que passou a Doris River nas vendas? Pergunta. Já prevendo que a resposta não vai ser simples. O silêncio do outro lado da linha se prolonga. Lourival escuta atentamente. Aos poucos, sua expressão muda. Primeiro incredulidade, depois choque. Por fim, um misto de irritação e espanto. Ele está dizendo que a cantora que superou Doris River em vendas foi... Lourival engole seco. Não pode ser. Dita se aproxima da mesa, apoiando as mãos com calma. Fala, Lourival, pede, com um sorriso provocador. Eu quero ouvir você falar. Lourival se levanta da cadeira abruptamente, passando a mão pelo cabelo, completamente desnorteado. Foi você, Dita. Dispara, sem acreditar. Você produziu um disco inteiro pelas minhas costas e lançou sem que eu soubesse. O silêncio toma conta da sala. Dita não se abala. Pelo contrário, ela ergue o queixo, confiante. E foi um sucesso, não foi? Rebate. O povo podia até torcer o nariz para mim como pessoa, mas ninguém resiste à minha voz. Lourival começa a andar pela sala novamente, tentando assimilar a informação.
Você tem ideia do risco que correu? Pergunta, ainda chocado. Podia ter acabado com tudo. Dita mantém a calma, quase irônica. Mas não acabou. Deu certo. Ele para diante dela. Então, me explica uma coisa. Diz, sério. Se já fez isso tudo, o que veio fazer aqui hoje? Só me contar essa novidade? Dita balança a cabeça negativamente e tira um papel decorado da bolsa, estendendo para ele. Não, eu vim lhe entregar um convite. Lorival pega o papel desconfiado, lê com atenção, e aos poucos, a surpresa toma conta de seu rosto. Um convite para a reabertura da fábrica de biscoitos Policarpo, murmura, com direito a autógrafos de Dita Ribeiro. Ele levanta os olhos. Então é isso? Você reformou a fábrica com o dinheiro das vendas do disco? Dita assente, orgulhosa. Vai ser um evento importante demais. Pro Candinho, pra fábrica e pra mim também. Ela faz uma pausa, encarando Lourival com sinceridade. Mesmo desconfiando de eu cantar como Dita Ribeiro, você me ajudou quando ninguém mais ajudava. Me fez voltar a acreditar que eu podia cantar. Por isso eu quero oscilar com a gente. O empresário engole em seco. O orgulho fala mais alto que a mágoa. Ele sorri, finalmente rendido. Obrigado, Dita. Eu estarei lá, diz, sincero. E tô vendo aqui que vai ter até autógrafos da grande cantora. Dita sorri, satisfeita. Ao sair do escritório, ela deixa para trás não só um empresário chocado, mas a certeza de que sua verdade finalmente veio à tona. Mais alguns dias se passam e finalmente chega o tão aguardado dia da reabertura da fábrica e da loja principal dos biscoitos Policarpo. Desde cedo, a rua em frente ao estabelecimento já está tomada por gente de todo tipo, curiosos, fãs antigos dos biscoitos e principalmente admiradores da nova sensação da música brasileira Dita Ribeiro. A loja está completamente lotada. Caixas de biscoito decoram o ambiente, balões coloridos pendem do teto e uma fila gigantesca serpenteia pela calçada, formada quase inteiramente por pessoas segurando discos debaixo do braço, ansiosas por um autógrafo. Dita está sentada a uma mesa improvisada, sorrindo, conversando e autografando sem parar. Apesar do cansaço visível, ela mantém a postura firme, atenciosa, fazendo questão de trocar algumas palavras com cada fã. Candinho observa a cena com os olhos marejados de orgulho, ao lado de Samir, Joaquim e outros funcionários da fábrica. Você encheu isso aqui mesmo, viu, Dita? Comenta Candinho, meio incrédulo, olhando a multidão. Quem diria que os biscoitos ia dividir espaço com disco de música? Dita solta uma risadinha tímida, sem parar de escrever dedicatórias. Eu ainda tô custando a acreditar, Candinho. Parece até sonho. Samir, atento a tudo, se inclina um pouco e comenta em tom baixo. Mas não dá para negar. O povo veio mais por você do que pelos biscoitos. Joaquim concorda com a cabeça, animado. Nunca vi fila assim, nem em inauguração de supermercado. Aos poucos a fila anda. Sorrisos, fotos, agradecimentos emocionados, até que chega a vez de uma mulher completamente encapuzada. Ela usa um casaco escuro, óculos grandes e mantém o rosto parcialmente escondido. Sua postura é rígida demais para alguém que veio a uma festa. Dita estranha, mas mantém a cordialidade. Oi, diz gentil. Você vai querer que eu autografe mais alguma coisa além do disco? A mulher não responde, não sorri, não faz sequer um gesto com a cabeça. Apenas estende o disco, recebe o autógrafo e o puxa de volta com rapidez. Por um breve segundo, os olhos das duas se cruzam. Dita sente um arrepio estranho, como se algo estivesse fora do lugar. Obrigada por ter vindo, tenta ainda. Mas a mulher já se afasta em silêncio, misturando-se à multidão. Dita acompanha com o olhar, intrigada. Que povo estranho, murmura para si, antes de forçar um sorriso e atender o próximo fã. Enquanto isso, do outro lado do salão, quase escondida atrás de uma coluna, Zuma observa tudo atentamente.
Seus olhos percorrem cada detalhe da cena. Os abraços, os risos, a felicidade estampada nos rostos. Por dentro, o veneno borbulha. Olha só eles, todos felizes. Essa caipirazinha distribuindo autógrafo como se fosse gente importante. E esse bando de idiotas babando por ela. Zuma aperta os dedos com força, o sorriso dissimulado surgindo nos lábios. Mas isso não vai durar. Não mesmo. Hoje ainda alguém vai sair perdendo, e não vai ser eu. Seu olhar para Ensamir. O garoto conversa animado com Candinho, completamente alheio ao perigo. É hoje que eu levo você comigo, menino. Eles que esperem para ver. O tempo passa. 1, 2 horas se arrastam. Dita finalmente consegue atender a maior parte da fila. O cansaço pesa, mas a emoção fala mais alto. Um pequeno palco foi montado ao fundo da loja para o momento mais aguardado da festa, a apresentação da cantora. Antes de subir ao palco, Dita se junta a Candinho, Samir e Joaquim. Os 4 se abraçam, rindo emocionados. Hoje, esse dia tá bonito demais, diz Candinho, com a voz embargada. Nunca pensei que a fábrica ia voltar desse jeito. E vai ficar ainda mais bonito quando vocês subirem lá no palco, diz uma voz feminina atrás deles. É a mulher encapuzada novamente. Ela observa a cena com atenção excessiva. Dita se vira, surpresa. Obrigada, responde, educada, embora desconfiada. A mulher continua, num tom doce demais para ser natural. Hoje a festa tá incrível. Vocês vão subir lá e deixar tudo ainda mais incrível. Joaquim se joga no abraço coletivo, tentando aliviar o clima. É verdade, hoje é dia de comemorar. Candinho sorri largo, emocionado. Obrigado, pessoal. Eu fico feliz por demais por ter vocês como família. Dita aperta o abraço firme, como se quisesse afastar qualquer mau presságio. E ninguém nunca vai separar a gente. A mulher encapuzada observa em silêncio. Seus olhos brilham de forma estranha por trás dos óculos escuros. De longe, Zuma acompanha tudo, satisfeita, certa de que o momento perfeito está se aproximando. A música começa a tocar, a festa vibra, mas, por trás dos sorrisos, uma ameaça silenciosa se prepara para agir. Um sorriso torto se desenha por baixo do capuz da mulher misteriosa quando Candinho começa a se afastar de Samir e segue em direção ao palco montado no centro da loja principal da fábrica de biscoitos Policarpo. O brilho nos olhos dela não tem nada de alegria, é cálculo puro, atenção fria. Cada passo do caipira é acompanhado como se fosse um sinal verde que acaba de se acender. Enquanto isso, o público vibra, aplaude, conversa alto, tira fotos. Ninguém percebe o contraste gritante entre o clima de celebração e a presença sombria daquela figura parada, imóvel, observando tudo de longe. A mulher encapuzada aperta levemente o tecido do casaco na altura do peito, respira fundo e murmura, quase sem mover os lábios, deixando o veneno escorrer em palavras baixas. O casalzinho de caipiras vai subir junto naquele palco, todo mundo olhando para eles, e o menino fica sozinho, ali, bem na beiradinha. É perfeito, tudo perfeito. O olhar dela se desloca imediatamente para Samir, que observa os pais com orgulho e um sorriso aberto, completamente alheio ao perigo que ronda tão perto. A mulher franze o senho, tomada por um ódio antigo, daqueles que não esfriam com o tempo, só fermentam. É agora. É a minha chance de ir até lá e pegar o meu anjinho de volta, completa, com um tom doentio de posse, como se falasse de um objeto que nunca deixou de lhe pertencer. No palco, Candinho ajeita o chapéu, limpa a garganta com um pigarro tímido e encara aquela multidão que lota cada canto da fábrica. Ele parece emocionado, visivelmente nervoso, mas feliz, muito feliz. Dita observa o marido com ternura, segurando a mão dele por um instante antes de se afastar um passo, dando espaço para que ele fale. Candinho se aproxima do microfone, encara o público e começa seu discurso simples, carregado de emoção verdadeira. Boa noite, pessoal. Eu fico feliz por demais de ver tudo isso aqui cheio desse jeito.
Essa fábrica passou por tanta coisa. Eu passei por tanta coisa, que ver vocês aqui hoje faz meu coração quase sair pulando para fora do peito. O público reage com aplausos calorosos. Alguns se emocionam, outros sorriem, reconhecendo naquele homem a essência da história que acompanham há tanto tempo. Dita observa tudo com os olhos marejados, orgulhosa, enquanto Samir bate palmas animado, tentando imitar os adultos. Do meio da multidão, a mulher encapuzada aperta os dentes. Fala, fala bastante. Quanto mais você fala, mais fácil fica para mim. Candinho continua, cada vez mais confiante. Eu tava com uma saudade danada de ver esse lugar vivo de novo, de vender biscoito, de trabalhar, de sorrir com vocês. E hoje é um dia que eu vou guardar para sempre aqui dentro. Ele bate de leve no peito, arrancando novas palmas. O clima é de total envolvimento, exatamente como a vilã precisa. Chega então o momento mais aguardado da noite. Candinho respira fundo, sorri largo e anuncia, já abrindo os braços. Mas eu sei que ninguém veio aqui só para me ouvir prosear, né? Eu sei muito bem o que vocês querem de verdade. Vieram ouvir a voz mais linda que eu já escutei na minha vida. Então, sem mais conversa, eu quero chamar para o palco a mulher que enche esse lugar de alegria. Ele se vira para Dita, os olhos brilhando. Com vocês, a cantora Dita Ribeiro. A reação é imediata. O público explode em aplausos, gritos, assobios. Dita sobe ao palco sob uma chuva de carinho, visivelmente emocionada, mas segura. Ela se posiciona diante do microfone, fecha os olhos por um segundo, como quem se conecta com o próprio sonho, e inicia sua cantoria com uma voz firme, potente, arrebatadora. A música toma conta do ambiente. As pessoas se calam, hipnotizadas. Algumas choram, outras se abraçam. É um momento mágico. Menos para uma pessoa. No canto mais escuro do salão, a mulher encapuzada ignora completamente a canção. Seus olhos não se desviam de Samir nem por um segundo. O sorriso dela cresce, torto, satisfeito, enquanto o ódio pulsa mais forte. Agora é você que canta, Dita, mas quem vai brilhar sou eu. Sussurra, com desprezo. Ela dá um passo à frente, calculando o tempo, a distração do público, o foco total no palco. Candinho e Dita estão completamente entregues ao momento. Samir sozinho observa a mãe cantar, encantado. A mulher ajeita o capuz mais uma vez, respira fundo e conclui, num tom frio e decidido. Eu só preciso de mais alguns segundos. E logo, vou estar bem longe daqui. Com o que sempre foi meu. A música sobe, os aplausos acompanham e o perigo se aproxima sem que ninguém perceba. Enquanto a voz de Dita ecoa potente pelo salão, embalando o público num misto de emoção e encantamento, ninguém percebe o movimento sorrateiro que acontece na lateral do palco. Aproveitando-se da distração geral, a megera se aproxima com passos calculados, o rosto parcialmente escondido, os olhos fixos no alvo. Samir acompanha o show com atenção, balançando levemente o corpo no ritmo da música, quando sente, de repente, um aperto firme em seu braço. O menino se assusta, vira o rosto rapidamente e arregala os olhos ao reconhecer quem o segura. Oi, dona Zuma, a senhora quer alguma coisa comigo? Por um instante, a vilã é pega de surpresa pela naturalidade da pergunta. Ainda assim, recompõe-se num segundo. Um sorriso falso, ensaiado, surge em seus lábios, desses que não chegam aos olhos. Ela se abaixa um pouco para ficar na altura do garoto e fala num tom meloso, quase doce demais para ser verdadeiro. Eu só quero conversar com você, meu anjinho. Será que a gente pode ir ali fora rapidinho? Aqui tá muito barulho. Mal dá para ouvir o que a gente fala. Samir olha na direção do palco, encantado com a performance de Dita. O brilho nos olhos dele não é de medo, mas de felicidade. Ele pensa por alguns segundos e responde com educação, mas firmeza. Desculpa, dona Zuma, é que eu tô assistindo o show da Dita.
Tá muito bonito. A resposta não é a que Zuma espera. O sorriso dela vacila por um breve instante, quase imperceptível. O tom de voz muda, ficando um pouco mais ríspido, embora ela ainda tente manter a máscara da gentileza. Não, Samir. Precisa ser agora, antes do show acabar. É importante. Ela tenta puxá-lo discretamente pelo braço, como se fosse algo natural. Mas o menino sente a pressão e se incomoda. Ele franzia o senho, dá um passo para trás e puxa o braço de volta, deixando claro o desconforto. Eu não quero ir com a senhora, dona Zuma. A recusa direta atinge a vilã como uma afronta. O olhar dela escurece. A paciência começa a se esgotar e o controle escapa pelas frestas. O aperto em seu braço se torna mais forte, menos cuidadoso. Pare com isso, Samir. Você precisa me obedecer. Venha comigo agora. O tom autoritário contrasta com a música suave que ecoa pelo salão. Samir se assusta de verdade dessa vez. Ele tenta se soltar, o corpo pequeno tensionado, os olhos começando a marejar. Me solta. Eu não quero ir. Algumas pessoas próximas percebem um movimento estranho, mas não entendem exatamente o que está acontecendo. A música ainda domina o ambiente, abafando qualquer pedido de ajuda mais alto. Zuma se inclina mais sobre o menino, o rosto endurecido, sussurrando com raiva contida: "Você vai vir comigo sim." Querendo ou não, o que ela não sabe é que não está sozinha naquela investida. Do outro lado do salão, a mulher encapuzada observa tudo com atenção absoluta. Desde o primeiro toque no braço de Samir, o corpo dela se enrijece. Os olhos acompanham cada gesto, cada puxão, cada reação do menino. O sorriso misterioso desaparece, dando lugar a uma expressão séria, tomada por decisão. Ela murmura para si mesma, com a voz firme, sem hesitação: "Chega de esperar. Eu já tomei a minha decisão." O olhar da mulher se ergue até o palco, onde Candinho observa a Dita cantar, emocionado, completamente alheio ao que acontece a poucos metros dali. A encapuzada analisa a cena com rapidez, o cérebro funcionando como uma engrenagem bem ajustada. Se eu agir agora, posso impedir a Zuma, mas preciso fazer isso do jeito certo, sem dar chance para ela escapar. Ela respira fundo, os olhos voltam para Samir, que ainda luta para se soltar. A vilã começa a perder a discrição, chamando a atenção demais. Eu preciso parar isso, e ao mesmo tempo dizer tudo, para todos. O olhar da mulher misteriosa percorre o salão até parar em um ponto específico, o microfone no centro do palco. A música de Dita se aproxima do final. Os aplausos começam a surgir antes mesmo da última nota. Um leve sorriso surge no rosto da encapuzada. Agora não é de mistério, é de certeza. Mas é claro, ela sussurra, decidida. Sem tirar os olhos do palco, ela dá o primeiro passo à frente, pronta para transformar aquela festa em um momento que ninguém jamais esquecerá. A música de Dita segue poderosa, arrancando aplausos e gritos entusiasmados do público quando, de repente, algo completamente inesperado acontece. A mulher encapuzada surge do nada, atravessa o palco com passos firmes e, sem pedir licença, segura o microfone com decisão. O som é cortado abruptamente. A canção morre no ar. Um silêncio pesado toma conta do salão por poucos segundos, até que as vaias explodem de todos os lados. Candinho se aproxima imediatamente, visivelmente incomodado, o rosto fechado, sem entender o que está acontecendo. Mas o que é isso, minha senhora? Você ficou doida? Não tá vendo que a Dita estava cantando? O público reage com murmúrios, alguns indignados, outros curiosos. Dita, surpresa, recua um passo, levando a mão ao peito, tentando entender aquela invasão. A encapuzada respira fundo, se aproxima do microfone e fala com voz firme, sem vacilar.
mesmo diante da hostilidade. Peço desculpas por interromper o show dessa maneira, mas se eu não fizesse isso agora, uma injustiça gravíssima estaria acontecendo diante dos olhos de todos vocês. As vaias diminuem aos poucos, substituídas por cochichos e expressões de desconfiança. Candinho cruza os braços, ainda desconfiado, enquanto Dita observa em silêncio, o coração acelerado. Num gesto calculado, a mulher leva as mãos até o capuz. O salão inteiro prende a respiração quando ela o remove lentamente, revelando o rosto. Um burburinho imediato toma conta do lugar. É a juíza Flora. Algumas pessoas se entreolham, outras arregalam os olhos, Candinho fica estático, Dita leva a mão à boca, chocada. A juíza ergue o queixo e continua, agora com autoridade incontestável. Eu sou a juíza Flora, a responsável pela decisão judicial sobre a guarda do menino Samir. Ela faz uma breve pausa, como se escolhesse cuidadosamente cada palavra. E hoje eu estou aqui para admitir publicamente que cometi um erro grave. Um erro que quase custou a segurança de uma criança. O clima fica pesado. Os olhares se voltam imediatamente para a lateral do palco. Flora aponta com firmeza. Eu concedi o direito de adoção de Samir à mulher conhecida como Zuma, que neste exato momento tentava levá-lo à força, longe da família dele. Os holofotes se movem rapidamente, iluminando Zuma, que ainda segura o braço do menino. A imagem é clara demais para qualquer desculpa. Um murmúrio de indignação cresce no público. Sentindo-se encurralada, Zuma solta o braço de Samir num movimento brusco e tenta se recompor. O sorriso falso volta ao rosto, carregado de cinismo. Isso é um absurdo! Eu não estava levando ninguém à força. Estávamos apenas conversando, uma conversa de mãe e filho. O tom melodramático não convence. As pessoas começam a vaiar novamente, agora direcionadas a ela. Samir não pensa duas vezes. Livre do aperto, ele corre em direção ao palco, atravessando o espaço com lágrimas nos olhos. Pai! Candinho se ajoelha imediatamente, abre os braços e o menino se joga no colo dele, abraçando-o com força. O caipira fecha os olhos por um instante emocionado, segurando o filho como se o mundo inteiro estivesse ali. Flora observa a cena com os olhos marejados e retoma a palavra, agora ainda mais firme. Depois de tudo o que vi, depois de tudo o que investiguei, não há mais dúvidas. Zuma não tem condições morais, emocionais nem legais de permanecer com a guarda desse menino. Ela caminha alguns passos pelo palco, gesticulando, deixando claro que aquela decisão é definitiva. O lugar de Samir é ao lado do pai, um homem que o ama, que o protege e que construiu, com trabalho honesto, um lar seguro e digno para o filho. Flora abre os braços e aponta para a loja lotada, para os funcionários, para a família reunida. Um lar sustentado por essa empresa que renasce hoje. Uma fábrica que simboliza cuidado, afeto e futuro. Antes que ela continue, Candinho se aproxima do microfone, ainda com Samir nos braços, emocionado, mas sorrindo. E tudo isso só foi possível graças à minha mulher. Ele olha para Dita, com orgulho estampado no rosto. Graças a Dita Ribeiro e essa voz boa por demais que Deus deu para ela, o público explode em aplausos. Dita chora, emocionada, levando a mão ao rosto. Flora sorri discretamente, satisfeita. Zuma, ao fundo, percebe que perdeu. O ódio transborda em seu olhar, enquanto os seguranças começam a se aproximar. O palco, que era de música, se transforma no cenário da maior virada da noite. E nada, absolutamente nada será como antes. O salão permanece em ebulição após as palavras da juíza. O público ainda murmura, dividido entre indignação e expectativa. Candinho continua no centro do palco, com Samir firme em seus braços, mas o rosto do caipira agora revela algo além da emoção, uma ansiedade que ele não consegue esconder. O sorriso vacila. Os olhos buscam a juíza, como quem precisa ouvir, em voz alta,
aquilo que o coração já sente. Ele se aproxima do microfone com cuidado, quase receoso de quebrar o clima solene que se instaurou. Doutora Flora, a voz sai embargada. Eu não quero desrespeitar nada, nem ninguém. Mas eu preciso saber. O Samir vai poder ficar comigo de vez? O silêncio toma conta do lugar. Até os mais inquietos se calam. Dita segura a mão do marido, sentindo o tremor que ele tenta disfarçar. Samir olha de um para o outro, sem entender completamente, mas percebendo que algo muito importante está prestes a acontecer. Antes que a juíza responda, um grito rasga o ar. Não. Zulma avança alguns passos, completamente fora de si. O rosto antes calculado agora está tomado por lágrimas e ódio. A maquiagem borrada denuncia o descontrole. Ela aponta o dedo para a juíza, tremendo. Você não pode fazer isso comigo. Você prometeu. Esse menino é meu. Meu. Os seguranças se aproximam, mas Flora ergue a mão, pedindo que aguardem. A juíza observa a cena com calma quase perturbadora. Um leve sorriso surge em seu rosto, não de deboche, mas de certeza. Ela deixa Zulma gritar, espernear, se expor diante de todos. Eu fiz tudo certo, continua a vilã, desesperada. Eu dei tudo para ele. Comida, teto, regras. Essa gente aí só sabe cantar e fazer festa. O público reage com vaias. Dita se enrijece, indignada. Candinho aperta Samir contra o peito, num gesto instintivo de proteção. Flora então dá um passo à frente. O sorriso se mantém, firme, sereno. Ela pega o microfone mais uma vez e sua voz ecoa com autoridade absoluta. É exatamente isso que estamos vendo aqui, Zulma. A juíza faz uma pausa estratégica, olhando para Candinho, Dita e Samir. Uma família forte, amorosa, unida, que protege, acolhe e respeita uma criança. O coração de Candinho dispara. Ele prende a respiração. Flora então ergue o tom, para que não reste dúvida alguma. Por isso, eu já tomei a minha decisão. O salão inteiro parece parar no tempo. Entrego toda a guarda do menino Samir ao seu pai Candinho. O impacto é imediato. O público explode em aplausos, gritos e lágrimas. Dita leva as mãos ao rosto e chora abertamente. Candinho cai de joelhos, emocionado, apertando o filho contra o peito. É meu pai. Eu posso ficar com o senhor? Pergunta Samir com a voz fina. Para sempre, meu filho. Para sempre. Zulma solta um grito agudo, rasgado, tomado por ódio e frustração. Não. Isso é uma injustiça. Você vai se arrepender, Flora. A juíza se vira lentamente para ela. O sorriso desaparece. O olhar agora é duro, definitivo. E quanto a você, Zulma? Ela se aproxima da vilã, encarando-a nos olhos. É comigo que você vai ter uma conversinha muito séria. Sem dar espaço para a reação, Flora segura Zulma firmemente pelo braço. A vilã ainda tenta resistir, mas é conduzida para fora do salão sob o olhar atento de todos. As portas se fecham atrás delas, encerrando um ciclo de terror. Quando o silêncio retorna, Candinho, Dita e Samir permanecem abraçados no centro do palco. Joaquim se junta a eles. Um abraço apertado, verdadeiro, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. O público se levanta, aplaudindo de pé, em uma salva de palmas que parece não ter fim. Dita enxuga as lágrimas, respira fundo e se aproxima novamente do microfone. A banda recomeça suavemente. A cantora fecha os olhos e deixa a voz ecoar ainda mais bonita, ainda mais carregada de emoção.